Acho que está gravando, tá? Sim. Tá gravando. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o mundo Bunny, né? Eu não sou especialista, né, sobre o mundo Bunny, mas como esse mundo que está hoje, né, é um mundo que nos desafia, eu procurei, né, estudar um pouco sobre ele e de que forma que eu poderia, né, me equilibrar com este novo mundo aí cheio de questões novas, né, onde a gente não consegue saber o que vai acontecer com amanhã. Então, comecei a estudar um pouquinho e queria compartilhar com vocês, né, recebi aí o convite da Jaque para participar do Dojo. Então, também, depois, no final, eu vou fazer um convite para alguém aqui, né, que vai estar aqui no Dojo hoje, para também ser um convidado, né, que possam também participar aqui e falar um pouquinho de algum assunto que conheça, que queira compartilhar conosco. Então, fica aí o convite, eu quero ver os corajosos depois, no final, quem que vai querer aí compartilhar conosco um pouquinho dos seus conhecimentos. Tá? A ideia, então, é a gente conversar sobre o assunto. Já vou apresentar aqui. E aí a gente já vai falar sobre... Estão vendo a minha tela? Estamos sim. Estão vendo? Estou em cima, Manu. Ah, então tá bom. Então, qual é a ideia, né? Que a gente conheça um pouquinho sobre esse mundo Bunny, acho que todo mundo já ouviu falar, né? O VUCA com certeza, né? Então, o Bunny é o novo mundo agora depois do pandemia, né? Do início da pandemia. E aí eu vou dar aqui um pouquinho do spoiler, né? De como é que vai ser a nossa agenda de hoje. A ideia aqui é que a gente possa conversar, né? Refletir. Então, meu maior convite é reflexões. De que forma que vocês possam estar fazendo uma autoanálise, né, na vida de vocês, como que vocês estão lidando hoje com este mundo, né? O que nós vamos ver hoje, né? Um pouquinho do mundo que está de cabeça para baixo, né? Nós, seres humanos, né, enquanto participantes aí, né, de todo esse processo, um pouquinho aí da espiritualidade, para que a gente não fique só também nessa questão do mundo material aqui, que tem algo muito maior, né, além do nosso dia a dia. A frase do dia aqui, né, só vive o propósito quem aguenta o processo. Então, nós vamos falar também um pouquinho sobre isso, né. E aqui algumas dicas de livros, tá? Que eu vou deixar aqui 3 livros para vocês lerem, que é o Mundo Bunny, Agilidade Emocional e Jesus, o Maior Psicólogo. Tá? Então, é para ser uma coisa bem leve, bem tranquila, tá? Quero que vocês me interrompam, conversem comigo, tá bom? Então, falar um pouquinho de quem é a Emanuele, tá? Eu sou formada em administração, com habilitação em comércio exterior na Unicinos, né? Tenho um pós-MBA em gestão estratégica de serviços e também um MBA em marketing na ESPM, tá? Há mais de 20 anos eu trabalho com experiência profissional na área executiva de gestão, tanto na área de gestão comercial, de operações e gestão de pessoas. Tá? Já é a minha segunda passagem aqui na Stefanini, então já trabalhei na área de ITO, agora na área de aplicações. E por uma necessidade minha de me equilibrar nesse mundo Bunny, né, comecei a buscar para mim e para minha família, né, as terapias. Então, né, comecei a buscar o Reiki, né, para mim, aí gostei muito, fiz o Reiki 1, fiz o Reiki 2, fiz a acupuntura etérica, agora, né, também floral, sou adepta ao floral, e, né, faço tratamento para toda a minha família, para mim e para minha família, então sairia mais barato eu ser uma terapeuta do que eu contratar uma terapeuta. Então, e hoje sou, né, gerente operacional, eu cuido das áreas de banking, né, da área de aplicações do Banco Sicredi Topázio, agora eu estou fazendo a passagem para o meu colega Matheus, e também cuido da Venture Top System, né, dentro das operações do Agibank, Midway, PagSeguro, Banco Topázio e Ailos, agora, né, novo cliente Ailos também.
tá? Como é que vocês me acham, né? No Instagram, @Emanuele da Silva Oficial, e no LinkedIn, né? Emanuele Silva, gerente comercial. Certo? Então, essa aqui é um pouquinho de mim. Alguns já me conhecem, né? E aí, assim, para a gente entrar no mundo Bunny, né? A gente tem que falar um pouquinho do mundo VUCA. E para mim, muito engraçado, porque o mundo VUCA eu conheci quando eu entrei na Stefanini agora, na última passagem, há 2 anos atrás. E eu já achava extremamente, né, complexo e fazia muito sentido, né, com as minhas experiências, com toda, né, tudo que a gente vivencia aí nesse mundo tão cheio de desafios, tão caótico, né, que muda tudo o tempo todo. E aí, quando veio a pandemia, né, o que já era complicado ficou ainda pior, né? Então, aqui tem no centro, né, um mundo de cabeça para baixo. Então, realmente, aí quando a gente acha que tá ruim, ainda pode piorar, né? Então, claro que nós somos seres humanos e a gente sempre vai nos adaptar, né? Que é o que a gente vem fazendo, se adaptando aí a essas novas questões que o dia a dia vão nos trazendo. Então, mas sim, né, ficamos sem rumo, ficamos sem saber o amanhã, e aí veio muitas questões, né, de ansiedade, de incompreensão e todos os pontos que a gente vai ver aí do mundo Bunny. Mas aí vamos falar um pouquinho ainda do mundo VUCA. Quem já conhecia o mundo Bunny? Fala aí para nós. Quem já ouviu falar do mundo Bunny? Todo mundo? Precisa ouvir vozes. Oi? Na verdade, eu fui pesquisar o assunto depois que eu recebi o e-mail do convite ali, né? Até então eu não tinha tido contato ainda com essa expressão, né? Com essa Aham. E com o VUCA, tu já conhecia? Não. Também não. Tá. Ainda não, também. Mais alguém que não tinha contato com essas expressões? Também não conhecia, não. Legal. Eu conheci o mundo VUCA 2 anos e meio atrás e também achei que fazia muito sentido, tá? Então, para a gente da área de TI, né, são expressões muito utilizadas, que vocês vão acabar, né, utilizando dentro dos clientes e até para que vocês possam compreender também, né, como é que está o mundo hoje, né? Como é que a gente pode ver o mundo e os ciclos, né, do mundo, porque se a gente for ver, são ciclos, né, que vai se passando e as grandes crises, né, então nós sempre passamos por grandes crises e grandes ciclos, tá? Então, o mundo VUCA, na verdade, esse termo, ele começou há 30 anos atrás com a queda do Muro de Berlim. Tá? Então, se precisava explicar, né, de que forma que o mundo estava, né, mediante aí aquela situação toda, né, de caos, né, que se instalou aí toda a guerra na Alemanha e depois aí com a queda, né, desse muro de Berlim, que foi um grande marco aí de um novo mundo, né, que seria um novo mundo para todos, né. E aí esse conceito do mundo VUCA começou há 30 anos atrás. Tá? Então, a revolução tecnológica ainda nem existia, né? Quem aí teve um desses, né, com disquete, né? Não existia ainda a internet, né? Existiam alguns computadores, grandes computadores, mas ainda era muito de difícil acesso. Então, o mundo VUCA, ele também foi responsável, né, ao longo desses anos, aí, por toda essa revolução tecnológica que nós tivemos, né? E aí, se a gente pegar, assim, as crises que passamos, né, até eu deixo como uma dica, não está no material, mas é bem bacana, para a gente conhecer um pouco a história, né, uma série no Netflix, depois eu coloco ali no chat, que é o Império Romano, não sei se alguém já viu ou está vendo, que retrata um pouco de todos os reinados, né, de Roma,
né, e da grande região de Roma, e todas as fases, né, todos os reinados, as dificuldades, as conquistas, as disputas por território. Então, isso antes de Cristo, depois de Cristo. Então, se a gente pegar um pouco a história, tem muitas fases e muitos ciclos que ao longo da história o ser humano, né, enfrentou e teve que se reinventar. E aí, pegando especificamente esse período de crise aí, né, do mundo VUCA, né, quantas crises que a gente teve ao longo desse período, né, até chegar aqui em 2000, né, com a bolha da internet, que realmente foi, né, uma crise aí de tecnologia mesmo, e aqui ele faz, né, até uma brincadeira, né, esse slide aí é mais antigo, de 2015, mas de 2015 para cá todo mundo já tem uma memória mais curta, né. A gente está vivo, a gente chegou até aqui, né. Então, nós passamos aí por diversas crises, 2008, a crise imobiliária, e todas elas aí a gente teve que, de alguma forma, se reinventar, tá? E aí, então, o mundo VUCA, para quem não conhece também, né, todo esse período aí desses últimos 30 anos, as coisas aconteceram muito mais rápido, né, teve a revolução tecnológica, teve o acesso à internet, e as coisas foram, né, muita informação, tudo muito fluido, muito líquido, tudo mudando muito o tempo todo. E aí, não ficando só no âmbito, né, aqui que a gente compreende, mas pegando aqui uma reportagem deste ano, tá, do início do ano de 2021, a Terra, ela está girando cada vez mais rápido. Então, não é só nós que estamos muito acelerados, a Terra também está acelerada e nós estamos perdendo, nós temos menos segundos por dia, né, vocês já devem ter percebido que as coisas estão, né, olhamos para trás, parecia que foi ontem, dezembro, tá? Já fez um ano que a gente está em pandemia. Então, realmente as coisas estão muito aceleradas, o mundo está muito acelerado em todos os aspectos, tá? E isso traz muitas incertezas, né, tá tudo muito incerto, sempre foi, mas está mais ainda, então com muitas dúvidas, muitas indecisões, imprecisões, né, de cenários incompletos, difícil de prever, né, é sempre uma emoção, não é aquela coisa assim, tu quer escolher com emoção e sem emoção, não, a gente não tem como escolher, as coisas estão vindo assim de uma maneira que, né, está trazendo sempre uma emoção muito grande. É extremamente complexo, né, então o termo, né, o C de complexo, né, de complexo, difícil de compreender, com inúmeras variáveis, múltiplos aspectos e muito confuso, tá? E ambíguo, né, com diversas possibilidades de caminhos diferentes. Então, isso tudo era, né, o mundo VUCA aí, né, nos últimos 30 anos. Esse período todo que nós, né, estamos aqui, né, a maioria de vocês são jovens, então nós pegamos todo esse período aí de mundo VUCA. E quem se identifica até antes da pandemia com esse mundo? Alguém se identificou antes da pandemia? Eu me lembro, 2 anos atrás, eu, dentro de uma operação de desenvolvimento, com tudo isso aqui, com incertezas, com complexidades, com ambiguidade, acho que o Vinícius lembra também, né, Vinícius? Oi, sim, Manu. Sim, eu estou puxando aqui que vocês conversam, eu preciso escutar vozes, né, para ver se vocês estão me ouvindo. E aí, então, veio a pandemia. Oi. O Everaldo levantou a mão. Eu tô de olho aqui no pessoal, aí eu vou parando. Eu olho então, aqui porque vai falar? Falando, Everaldo. Eu realmente me lembro que há 2 anos atrás estava me ligando para me entrevistar para entrar dentro da Stefanini. E foi uma reviravolta incrível. Né? E não foi fácil, né, Everaldo? Foi um desafio aí para ti, né? Exatamente. E aí veio a pandemia e tu foi desafiado novamente. E vamos lá, vamos para os novos desafios, vamos com tudo. Exatamente. E aí, assim, né, a gente veio a pandemia e realmente o mundo mudou de novo. Né? O mundo mudou, aqui
aqui, né, tá ele virado de cabeça para baixo, aí, né, que era, né, antes já não é mais agora, né, vieram novos conceitos aí, novas novidades para que a gente possa, né, buscar compreender o que não dá para compreender, né. Então, aí, o que era volátil passou a ser frágil, né, o nosso mundo é frágil. Manu, né? Oi? Desculpa interromper de novo, você tá compartilhando a tela? Tô. É que não tá aparecendo, Não tá? tá? Ah, bom tu me avisar. Acho que eu saí ali para ver o Everaldo e não... Aí, agora foi. Agora sim. Tá. Que ele travou aqui. Eu tinha passado por essa tela aqui, vocês chegaram a ver? Isso, sim. Isso. Tá. Então, assim, o que era volátil passa a ser frágil, né? É extremamente frágil, que muda rapidamente, é muito frágil, não tem raízes, né? Então, pensa num cristal que pode a qualquer momento quebrar e se quebrou, não tem mais conserto, né? E aí, de que forma que a gente pode usar, né? E de que forma que a gente pode transitar nesse mundo extremamente frágil, né? Nós somos seres humanos, nós somos frágeis, né? Então, o que nós podemos fazer para transitar nesse mundo assim, né? E aí, eu vou trazer sempre aqui, né, qual a competência que é interessante que a gente trabalhe, né, desenvolva, e uma delas aqui é a resiliência, né, para que a gente possa continuar a agir, né, transpondo os obstáculos que surgem no caminho, tá? Aí vem aquele conceito de antifragilidade, de novo, né, que é a gente cair e se levantar rapidamente, né, porque realmente, assim, é um momento onde a gente vai ser colocado à prova em vários momentos, né, o nosso propósito, ele tem que estar muito definido, né, para que realmente a gente tenha uma meta a longo prazo, que a gente consiga lidar, né, com o processo, que nem eu coloquei na frase, né, só vive o propósito quem consegue lidar com o processo. Né? Então, de que forma que a gente pode aguentar o processo, né? Seguir o processo, ser firme no processo para que a gente siga aí o nosso propósito. Então, o nosso propósito tem que estar bem definido para que a gente tenha forças, né, para lidar aí, né, com todas essas questões frágeis que tem aí pelo caminho, que a gente tenha essa resiliência, essa resistência. Não está passando, gente. Agora sim. O que era incerto, né, gerou uma grande ansiedade, então o mundo, ele tá ansioso, nós estamos ansiosos, né, hoje, eu estou muito ansiosa, bem-vindo ao time, tá todo mundo ansioso, tá? O imprevisível gera ansiedade, né, pelo desconhecido, a gente não consegue, né, saber o dia de amanhã. Então, com certeza, isso gera uma ansiedade, uma angústia, né, muito grande, que prejudica o nosso foco, né, e o principal nesse momento é que a gente realmente busque, né, estimular a atenção para o aqui e o agora, né, que a gente possa realmente, assim, né, viver o presente. E se a gente pensar muito no amanhã, a gente não sabe se vai voltar o presencial, se não vai voltar o presencial, como que vai ser o pós-pandemia, né? Como que vai ser vários negócios que tiveram que se reinventar, né? Como que vai ser as escolas, enfim, né? Uma série aí de perguntas que ainda estão no ar, né? Se a vacina vai ser efetiva realmente, né? Então, são muitas angústias e ansiedades que nós, enquanto, né, seres humanos, precisamos nos olhar, né, e aí vem o autoconhecimento, ter empatia para conosco mesmo, né, principalmente, assim, eu não consigo ter empatia com o outro se eu não tenho comigo mesmo, né, então aceitar, né, as nossas aptidões, aceitar que somos humanos, que temos a nossa ansiedade, parece que é feio a gente dizer que a gente é ansioso, né, ou que a gente tem alguma emoção negativa. Depois a gente vai ver isso quando a gente falar sobre agilidade emocional. Tá?
Mas o autoconhecimento e a autoempatia é muito importante nesse processo, para que a gente possa aí, contornar essa questão da ansiedade, tentar se equilibrar no dia de hoje. Aí vai ser um dia de cada vez. A complexidade de antes, né, do mundo VUCA evolui para a não linearidade. Então, nós somos muito cartesianos, né? A gente está acostumado com receita de bolo, com manual de instruções, com checklists, né? E a gente não ter essa linearidade, né, nos traz, né, de novo, uma ansiedade, né? Se estabelece um novo sistema de causa e consequência, onde a decisão tomada hoje pode ter resultados desproporcionais e imprevisíveis diante a aceleração dos acontecimentos. Então, tu, né, toma uma decisão hoje que vai te gerar um certo resultado, mas até isso acontecer já mudaram os fatos, e o teu resultado não vai ser aquele que tu planejou. E isso faz parte agora, né, do novo caminho, né? Então, a principal habilidade aqui que a gente tem que desenvolver é a flexibilidade. Não temos o controle da situação, né? Então, a habilidade para transitar de maneira efetiva entre as mudanças do dia a dia, aceitar as mudanças, aceitar os novos caminhos, né? Que não é mais nós que temos o controle agora da situação, né? E sim o mundo como um todo, né? Tudo que gira ao redor, né? De toda essa conectividade que tem, né? O poder. E aí, quem conseguir mais ler cenários, se contextualizar melhor, né? Se adaptar melhor, vai ter um resultado, né? Diferente, melhor também. Então, o que era ambíguo se torna incompreensível, né? Então, é interessante, né? Porque a gente nunca teve tanta informação como a gente tem hoje, tá? O acesso e o controle de dados pode parecer uma fonte de soluções, mas a capacidade humana de processar as informações não muda, né? E o excesso delas pode até gerar o efeito justamente contrário. Então, a gente não tem as respostas. Por mais que a gente tenha muita informação, nós não temos as respostas. E como lidar com isso? Né? E aí, né, aqui a gente fala bastante, né, da criatividade, né, que a gente já tinha que ser criativo, tem que ser cada vez mais criativo, né? E muito da intuição também, né? Então, a criatividade para que a gente possa, né, buscar, né, novas soluções, e a intuição é como é que eu vou tomar uma decisão, né, com pouca informação. Né? Então, até coloquei aqui, né, a intuição é um processo que podemos desenvolver para chegar a uma conclusão sobre algo, mesmo que não tenhamos as informações completas sobre o assunto. Então, é um palpite, é um sexto sentido para distinguir instintivamente se a informação é crível ou não, né, e se não, descartá-la. Então, a gente não vai ter as respostas, mas a gente vai ter que aguçar mais a nossa intuição para poder seguir, né, com algumas informações e com outras não. Né? E principalmente, né, também a questão da humanização, né? Cada vez mais a gente pensar no ser humano, né? Como um ser integral, né, e que o mais importante de tudo não era a gente ter as respostas, e sim a gente também se relacionar, tá? A gente criar, né, mecanismos aí de se relacionar e ter essa empatia com o outro, né. Então, assim, né, gente, o quanto nós estamos prontos e preparados, né, prontos não, né, mas o quanto a gente está pronto para este mundo. Fica aí a pergunta, alguém quer responder? Se sente pronto para esse mundo que a gente está vivendo hoje? Vamos lá, pessoal. Mas nunca vamos estar prontos, né?
Mas a gente pode, né, tentar encontrar ferramentas, né, para que a gente possa aí, pelo menos, levar com mais leveza, né, todo esse processo e conseguir transitar nisso, né. Prontos a gente não vai estar, né. Alguém conseguiu, assim, desenvolver alguma habilidade nesse último ano, né, dessas que eu citei aqui, ou outras que gostaria de compartilhar? Tá todo mundo meio tímido. Eu sou pai de 2 meninos, né? Então a gente teve que entrar agora na rotina acadêmica deles e virar professor e entender um pouco o outro lado também que o professor sente lá na questão do ensino fundamental, né? Então é bem difícil, bem complexo. E a gente entende um pouco da reclamação que os professores tinham e do que é a rotina do ensino e tudo mais, entende? Então, foi bem complicado no início, assim, foi bem difícil, muitas coisas difíceis, mas sei lá, foi bem legal, assim, a gente conseguiu, todo mundo, acho que crescer até como família, né, com essa questão, assim, a gente conseguiu ter uma convivência melhor. No início foi bem complicado, bem difícil mesmo, como tu está mencionando, foi um impacto para todo mundo, tanto para as crianças que não queriam que os pais fossem professores. Mas está todo mundo bem agora e a gente consegue desenvolver tudo de forma bem legal. Sim, as crianças querem pais, né, não professores, né. E aí teve toda a questão da flexibilidade que vocês tiveram que ter, né, para modificar essa situação, né, a empatia se colocou no lugar do professor agora, né. Então, né, pensou mais na humanização, né, o mais importante é a família, é o bem-estar da família, é todo mundo estar junto, em harmonia, né. Então, são tudo questões que a gente está, de alguma forma, mudando, né, a nossa forma de agir, para lidar melhor, né, com essas situações, né. Mais alguém quer comentar? Eu tinha escutado mais uma voz. Oi, boa tarde, a Dani. Oi, Dani. Entrei agora, mas achei bem legal o que tu falou por último ali, então eu vou comentar só de uma das coisas que é sobre a empatia da gente mesma, né? Que como foi importante nesse momento a gente se entender um pouco e, tipo, não se exigir tanto, né? Porque é um momento bem difícil mesmo, tipo, a gente mudou muito a rotina da gente. Embora a gente tenha sido muito privilegiado de ter conseguido ficar em casa e todo aquele nervosismo, eu acho, né, se o emprego está arriscado ou não, eu acho que, graças a Deus, a área de TI teve esse momento aí, né, de tranquilidade, digamos assim, pelo contrário, acho que até aumentou, graças a Deus, o trabalho. Sim. Só que a gente ficava, independente disso, né, tinha muito essa coisa porque aí tu come um pouco a mais, né, tu dorme um pouco a mais, e aí tu fica com aquela sensação de que, meu Deus, né, estou sendo a pior pessoa, e acho que essa reflexão foi bem importante, de não, só um pouquinho, calma, a gente tá todo mundo também, assim, num momento difícil, não precisa se exigir tão exigente, tanto, né? Exato. Então, eu acho que essa parte da empatia com a gente mesmo, eu acho que tá sendo bem válida, assim. Não consegui pegar os outros, Manu, mas eu acredito que tu vai passar depois porque pelo que eu vi, tem umas dicas bem legais, assim, bem... E ser flexível conosco, né? A gente ser flexível conosco, a gente saber que somos seres humanos, que estamos aqui para errar também, né? Mas a gente também tem que entrar no mesmo pensamento, que a gente tem que errar rápido para corrigir rápido. Né? E aí a gente consegue transitar melhor, né, nesse mundo que está agora, né? Aqui eu trouxe, né, até um exemplo aqui, o que uma empresa hoje vai investir em um aplicativo novo, por exemplo, né, e vai levar aí 2 anos para lançar, um garotinho no sul da Ucrânia pode programar algo melhor em uma madrugada, e se divertindo ainda, achando o máximo, né? Então, tudo está muito... né, muito fora, assim, né, do contexto. Né? O cliente não é a propriedade da empresa, nem dos gerentes, o cliente é dele mesmo, então é ele que vem ditando a mudança do planeta, né, então é essa conectividade com o todo que está mudando o planeta.
Então, não é mais alguém que está mudando as coisas, ou um ou outro, é o coletivo, é o grande coletivo que está fazendo essas grandes transformações. E acho que aquilo que tu comentou também, de que a gente vive dessa coisa do manual, do checklist, e agora a gente tem que sair disso aí, né? Entrar num outro... É bem aquilo... o pensar fora da casinha, sempre já havia se falando muito sobre isso, né? Mas nesse momento a gente vai ter que fazer essa mexida. E a gente pega assim, né? Hoje a gente está ainda no manual, na receita do bolo e tal, só que agora o mundo abre 1 milhão de janelas para a gente no computador. Exato. E aí, né? De que forma que a gente vai conseguir se organizar e organizar processar todas as informações, né? Então, é uma mudança também, né? De paradigma, de conceito, do aprendizado e da forma como a gente lida com isso no dia a dia, né? Então, realmente, a gente tem que fazer uma reflexão, né? As coisas estão mudando, né? As coisas estão mudando. E a gente não vive hoje mais uma revolução tecnológica, a gente viveu no mundo VUCA. Agora, no mundo BANI, a gente está vivendo uma revolução antropológica, né? Então, as pessoas estão mudando, né? As relações estão mudando, né? A forma a forma como as coisas estão acontecendo é em função das pessoas, né? Então, está havendo uma mudança de mindset coletivo, né, geral. E isso aí a gente ainda vai ver muito vai escutar falar muito sobre isso. Tá? Então, vamos ficar atentos a isso, né, de como que vai seguir esse fluxo, né, para que a gente, né, tenha essa consciência, esse entendimento e consiga transitar melhor sobre isso. Tá? Aí eu, né, queria só reforçar aqui alguns dos soft skills necessários, que eu acho que é bem importante a gente trabalhar, e agora a gente está em fase de PDI, né, a Paty está aí, né, Paty? Sabe aí, né, o quanto é importante esse processo, incluam no PDI de vocês, né, de que forma que vocês podem trabalhar soft skills. Né? Se eu sou muito rígido comigo mesmo e com os outros, de que forma que eu posso, né, trabalhar mais a resiliência, de que forma que eu posso trabalhar mais a empatia comigo, com o outro, né, ser mais flexível às mudanças, né, é o cliente mudando toda hora, agora que eu terminei uma coisa já está mudando de novo, né, e aí vem o Banco Central e dita outra regra, e aí já tem que entregar, né, um outro produto de novo, então... de que forma que, ok, né, temos que mudar, então vamos mudar rápido, né, não ficar sofrendo muito com aquilo, né, mas isso tudo é um processo, né, a gente não consegue mudar assim da noite para o dia, né, então tem todo um processo aí de entendimento, de autoconhecimento, né, de entendimento do mundo, de que é mais fácil eu mudar e me adaptar do que eu ficar sofrendo e ficar... resistindo, né? Acho que a resistência é uma palavra que a gente tem que olhar muito para dentro de nós, né? E vermos de que forma que a gente pode mudar, né, a nossa resistência. E eu falo de todos, tá? Nós fomos programados, nós temos dentro de nós todos esses sentimentos, né? Todos esses sentimentos negativos e positivos. Nós temos as duas coisas, então não precisamos esconder a nossa parte negativa, né? A gente precisa trabalhar a nossa parte negativa, né? Trabalhar, olhar para ela, né, com mais carinho. E de que forma que eu posso, né, aguçar mais a minha criatividade, né, aguçar mais a minha intuição, né, para que eu possa tomar minhas decisões mesmo com pouca informação, né, e trabalhar bastante agilidade emocional, que eu acho que é bem legal, é algo que, né, eu tô gostando bastante de estudar sobre, que eu vou trazer um pouquinho para vocês agora também, tá? Eu trouxe aqui o link do livro, eu já tinha dado para a minha equipe, né, em reunião de equipe mensal. Aqui está o link da leitura online, tá? Para baixar, eu não consegui baixar, mas eu já comprei o livro, então tá vindo o livro para mim, eu gosto do papel ainda. Então, o que é agilidade emocional? Então, eu indico que vocês leiam, que vocês estudem mais sobre isso, que é bem importante para qualquer área,
tá? É a capacidade de saber conviver com os nossos pensamentos, emoções e histórias, aceitar e lidar com as próprias emoções, além de ser resiliente, que a gente já falou, né? E ter a capacidade de se adaptar ao meio e aos relacionamentos, tá? Então, assim, nós temos muitas emoções negativas, como a gente falou, como eu falei antes, né, para vocês, né? Então, eu vou pedir que vocês façam, né, uma lista dos 10 pensamentos e emoções que mais incomodam vocês, né? Emoções negativas, seja ansiedade, preocupações, limitações, né? Que predominam aí a mente de vocês. Então, um exercício que vocês vão fazer e vocês vão olhar para isso, né? Não vão fugir disso, não, eu não quero ser assim, não, vocês vão olhar para isso, e quem quiser aqui, né, falar para a gente discutir, falar um pouquinho sobre, tem algum corajoso aqui que quer falar uma emoção negativa? Ou tá todo mundo bem, só pensando positivo? Quem tem filho vai saber dessa. Quando a gente precisa focar em alguma coisa e tem aquele barulho que vem na mente. E aí você tenta respirar 10, 15 vezes e nada acontece, vem aquela raiva pela... Na verdade não é raiva, né? É a impotência de... Eu, pelo menos, às vezes me sinto impotente em lidar com aquela situação. Que você precisa fazer uma coisa e tem que lidar com a outra pessoa de uma forma gentil e educada. E nem sempre eu consigo. E isso é bem frustrante, assim. Na verdade, é um conjunto de emoções negativas aí, né? Que a gente precisa trabalhar. Exatamente. E assim, que a gente pode pensar nisso, né? Eu tenho uma situação muito parecida com a tua, eu tenho um filho de 8 anos. Sim. E ele também, né, ele quer fazer as coisas dele, ele quer escutar, né, a televisão, jogar o jogo dele, ele quer estar no mesmo ambiente que eu, né? Então, é aquela coisa assim, ele também tem o direito de ter aquele espaço. Exato. Né? De que forma que a gente pode, né, organizar e melhorar e ter essa empatia de que ele também tem esse direito, né? Então, isso é bem interessante, assim, claro que a gente tem que tentar organizar e colocar horários né? Mas uma criança não quer ficar sozinha dentro de um quarto. Não, o meu nem fica, eu nem tento, eu desisti já assim, eu já vi que esse caminho aqui, por exemplo, não funciona, não resolve, só piora. Então, Sim. O negócio é compartilhar o tempo que tá aqui comigo. Hoje, particularmente, ele tá na aula essa hora, mas compartilhar o tempo que tá aqui junto e paciência, assim. Tem que administrar. Exatamente. E isso a gente tem que administrar as nossas emoções, porque não é fácil. Às vezes você precisa... Inclusive, outra coisa que veio com a pandemia é a questão de a gente nunca estar só, né? Vamos dizer assim. Dificilmente você tem um tempo para si, que antes você poderia procurar em alguns momentos, né? Sim, até o próprio trânsito que a gente reclamava, né? Que tinha que pegar o trânsito, já era uma forma, né? De tu sair, pegar um ar, tu que pegava bastante avião, né? Então, tu tinha teu momento só para ti, né? E agora as coisas mudaram, né? Mas exatamente isso, assim, de que forma que a gente pode olhar para essas nossas emoções negativas, né, e trabalhar elas, né. Então, assim, o que a agilidade emocional ela nos traz, né, que tentar corrigir pensamentos e emoções incômodas nos torna tão improdutivos, né, torna como se a gente fosse obcecado por esses pensamentos e emoções negativas. Não vai resolver, né, a situação. Tentar sufocá-los pode provocar um leque de danos que vão da atividade improdutiva a uma série de dependências supostamente reconfortantes. E tentar transformá-los de negativo em positivo é uma maneira quase infalível de nos sentirmos ainda pior, porque a negatividade, ela é normal. Nós somos seres humanos, nós temos o negativo e o positivo, né? E somos programados para nos sentirmos negativos de vez em quando. E tá tudo bem.
Tá? Tem uma frase no banheiro dentro da Stefanini, em Porto Alegre, que eu me lembro, que é aqueles post-itzinhos que a gente tirava, né? Que está tudo bem, nem todos os dias a gente estar bem. Eu achava muito legal. Era muito legal aquela frase, Muito, né? Dentro muito do bom. banheiro. Tinha Eu entrava outras. dentro do banheiro. Sim. Então, assim, ó, tá tudo bem a gente não estar se sentindo bem. Tá? E que a gente possa olhar para isso. Na verdade, tem que aprender. A gente tem que se respeitar, né? A verdade é essa. A gente muitas vezes não olha para si. Então, a gente tem que aprender a respeitar aquele sentimento. Tá ruim, mas, né? Vamos aceitar isso e mudar o foco. Não focar no ruim, né? E por que me incomoda tanto? Porque se me incomoda tanto, algo tem, né? Por que isso tá me incomodando tanto? Então, a gente tem a psicóloga Patrícia aqui, né, Paty? Quer falar, Paty? Nossa, tá muito bem conduzido. Quer falar algo que, assim, quando algo nos incomoda tanto, a gente tem que fugir disso ou a gente tem que olhar, encarar? Não, a gente tem que encarar, né? Porque fugir, né, botar para baixo do tapete só vai piorar cada vez mais, e aí a gente pode desenvolver outros sintomas, né, somatizar aquilo, ou até potencializar uma crise. Então, realmente é importante, a gente é humano, que nem, né, você já vem trazendo isso, a gente é humano, a gente vai sim sentir raiva, a gente vai sentir medo, né, angústia, tristeza, enfim, isso faz parte do nosso, né, do nosso ser. E a questão é isso, é entender, bom, realmente eu estou com raiva agora, né? Eu estou irritada. E o que eu vou fazer com isso? Então, daqui a pouco eu estou irritada numa reunião, eu não vou atingir o próximo, então eu vou tentar, né, dizer, então quem sabe a gente continua esse assunto em outro momento, e aí você vai tentar descarregar, né, essa raiva de outra forma, porque a gente tem que botar para fora, não dá para engolir o que a gente está sentindo, né? É importante a gente reconhecer. E quanto mais autoconhecimento e quanto mais a gente se reconhece, mais a gente vai conseguir lidar com isso que a gente está sentindo, porque é que nem a ansiedade, a gente não tem como tratar a ansiedade, fugir dela, ela sempre vai existir, né? A questão é a gente saber criar a habilidade de lidar com ela, né? O que eu... bom, eu sei que quando eu faço isso eu fico mais ansiosa, então o que eu vou fazer, né, para esse momento ser mais confortável, para eu sim me sentir mais relaxada. Então é bem isso assim que vocês estão trazendo, acho ótimas dicas. E a questão realmente é a gente olhar para isso, é viver isso. Infelizmente, tem que passar, encarar, né? O monstro, né? Isso, encarar o monstro. E aí, assim, né, aqui traz também o lado positivo das emoções desafiantes, né, isso que a gente está falando. As emoções negativas, elas incentivam o processamento cognitivo mais lento, mais sistemático, o que leva a perceber fatos, atentar a detalhes importantes, né, que são os nossos sentimentos negativos, podem ser mensageiros que precisamos para nos ensinar a respeito de nós mesmos e trazer orientações importantes. Então, por exemplo, expressões externas de tristeza sinalizam um pedido de ajuda. A emoção sinaliza o que é importante para nós. Então, a raiva, é importante a gente saber por que eu estou sentindo essa raiva. E com calma, né, com muita calma e depois com muita reflexão que a gente vai poder, né, assimilar isso e transmutar isso, transformar isso de alguma forma, né. E aí aqui, né, de novo, como que a gente vai lidar com isso, né, olhar de frente para isso, né? Então não abafar e mascarar essa sensação negativa que eu estou sentindo, esse sentimento negativo, né, expor isso, conversar sobre isso, afastar, né, então tá no momento, né, onde tá com uma angústia, uma ansiedade, né, uma raiva, alguma sensação muito negativa, se afasta, né, então faz algo que goste, algo que se sinta melhor, né, ser coerente com seus motivos, né, então, de novo, ter um propósito muito claro,
né? Porque cada vez mais a gente vai ser testado em vários motivos, então, em várias questões. Então, se a gente não tiver uma coerência, né, muito forte, um propósito muito forte, a gente vai acabar desistindo, né? E a nossa meta é seguir sempre em frente, a gente tem que continuar seguindo, porque ao longo da história da humanidade, o ser humano foi se adaptando e sendo flexível em algumas situações. Então, novamente, né, para esse mundo bunny, a gente tem que seguir em frente, né, e que sejamos mais como a água, né, o que a água faz quando tem lá as pedras, os obstáculos lá na frente? Ela vai contornando, né? Então, se a gente chegar na frente de um obstáculo, parar e ficar parado, né, e agora, o que eu faço, né, não tem informação, não sei, o que eu vou fazer? Eu vou desviar, não vai dar no caminho que eu gostaria, né, mas pelo menos eu estou seguindo em frente, eu estou em movimento. Eu acho que isso é o mais importante, né? Aqui traz também, né, torne-se real, né? Então, nomeie você como agente da sua vida, né? Nós somos o responsável pela nossa vida, não é o governo, não é o dono da empresa, não é o nosso chefe, não é ninguém, né? Nós somos o responsável pela nossa vida. Se a minha vida tá assim hoje, é porque eu sou a responsável e eu que tenho as ferramentas, eu tenho que buscar as ferramentas para mudar isso, tá? Claro que, de acordo com todo o mundo bunny que está se apresentando com nós, né, com as informações que temos, a gente vai, né, com a nossa intuição e com as informações, agir, né, para mudar a nossa situação. Mas nós somos o responsável pela nossa vida. Aceite do todo o seu eu com paixão, coragem e curiosidade. Então, se aceitar é muito importante. Quem não se aceita, eu não me aceito, eu não aceito a vida como ela é, eu não aceito que as coisas estão assim, eu gostaria que fosse diferente. O que essa pessoa vai acabar adquirindo? Quem chuta? Uma depressão, né? Depressão total, né? Uma depressão. Então, assim, eu não aceito nada, minha vida tá uma droga e, né, eu vou cair na depressão, né? Então, assim, receba de braços abertos suas experiências interiores, né? O seu eu interior, né? E as suas experiências anteriores também, né? Aceite de braços abertos todo o seu eu, né? Abrace a identidade que está evoluindo e libere narrativas que não são mais úteis, né? Abandone metas irrealistas. Então, eu tenho meta de dobrar o meu salário, né? Essa meta é irreal, né? De que forma que eu posso ter uma meta menor, né? Deixe de perseguir a perfeição para poder desfrutar o processo de amor e viver, né? Então, a gente está muito focado no perfeito, né? Aquilo assim, não sei, eu tô com medo de fazer essa apresentação, né? Porque não tá perfeita, tô insegura e tal. Nossa, não importa, eu tô aqui, tô fazendo, tô compartilhando, tô tendo esse momento com vocês e tô desfrutando esse processo, né? Tô curtindo isso. Então, a gente não tem que ficar fixado na perfeição, né? Abra-se para o amor, o sucesso que virá com a dor, o fracasso para a dor, o fracasso que virá com amor e dor. Olha só, abra-se para qualquer coisa que possa vir, né? Então, se você fizer com amor, pode vir o sucesso com a dor, pode vir o fracasso, né, e a dor, e também, né, pode vir o fracasso, mas vir o amor. Então, pode ter várias possibilidades. Então, nós vamos poder experimentar desde fracassos até sucessos, né? Desde dor até amor. Então, que a gente se permita viver, porque a vida é assim, né? Cheia de altos e baixos. Então, tenha seus valores como guia, de novo, o propósito, né? Porque se a gente tiver um propósito e um valor bem definido, né? Por mais que a gente leve porrada, né? A gente vai seguir firme, né? Escolha a coragem em detrimento do conforto, né? Então, eu tendo uma coragem maior, eu vou conseguir, né, buscar, por mais que me tire da minha zona de conforto,
Está todo mundo, de alguma forma, sendo exposto a sair da zona de conforto, sendo convidado a sair da zona de conforto. Reconheça que a beleza da vida é inseparável à sua fragilidade. Então, o que é belo é frágil. Então, a gente tem que saber lidar com essa fragilidade, que é a do Bunny, e aprenda a ouvir a pulsação do seu próprio porquê, Por que que eu estou fazendo isso? Por que que, eu tenho esse propósito? Por que, que eu gosto disso? Por que que eu não gosto disso? Então, escute mais o ser, de você. Então, o convite aqui é para que vocês reflitam, sobre isso, reflitam sobre os porquês de vocês, sobre o propósito de vocês, para poder lidar melhor, com esse mundo que está hoje. E aí eu trago também a questão da espiritualidade, já que a gente está também falando não só da questão, aqui da matéria, mas o mundo está girando mais rápido, tem muitas questões a mais, e independente de religião, que a gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade, que é a esperança, é a harmonia, é a sua verdade, a fé, a gratidão. Então, a espiritualidade, ela pode ser uma fonte, a partir do qual aí, o trabalho possa ser realizado de uma forma mais leve e melhor, Então, é a fonte que fornece energia para os afazeres diários, justamente quando há um sentimento de esgotamento ou pressão. Quem aqui já teve algum momento de muita pressão, foi lá, acendeu um incenso, colocou um cheirinho na casa, colocou uma musiquinha, isso tudo dá uma certa leveza, Ou vai numa praça, fica em contato com a natureza, contempla, o céu, enfim, O caminho da espiritualidade pode ajudar a alcançar maior clareza sobre alguns pontos. Então, muito importante que a gente possa cultivar a nossa conexão, espiritual, E na perspectiva científica e espiritualista, enfrentar problemas é possível somente com a restauração da condição integral de saúde no ser humano. Então, para a gente enfrentar esses problemas que a gente está recebendo hoje, a gente tem que estar bem de uma forma integral, mente, corpo e espírito precisam estar em harmonia e equilíbrio para que haja verdadeira saúde. Contudo, é importante destacar, ele coloca, que esse equilíbrio não vem simplesmente de meditação ou do controle pessoal, mas sim de uma verdadeira conexão com o divino. Então, de que forma que a gente pode se conectar mais com o divino e entender, o que eu estou fazendo neste mundo, A gente nasce, cresce, se reproduz e morre, E o que tudo isso quer dizer? O que quer dizer a minha existência aqui terrena? Então, é bem profundo, mas eu acho que é uma reflexão necessária para nós, mediante aí esse mundo Bunny que nos apresenta, E aí, aqui, algumas características, da inteligência espiritual, Um alto nível de consciência de si, é flexível nas suas próprias ideias e opiniões, não é aquela pessoa rígida que, eu penso assim e vou morrer pensando assim, Hoje eu penso assim, amanhã eu posso pensar diferente. Tudo está mudando, por que eu não posso mudar também, Enfrenta e transcende a dor, o sofrimento e aprende com eles, A gente está aí numa trajetória de uma grande escola, Então, tudo isso são grandes aprendizados que se apresentam para nós, O que a gente faz? A gente resiste perante a eles ou a gente aprende com eles? Correto, o que é o ritmo da vida, o fluxo da vida é a gente aprender com eles, E não resistir, empacar, frente a um problema, uma dificuldade, um sofrimento. Ver um problema de longe, posicionando em um contexto mais amplo. Então, ver algo mais amplo, de uma forma mais maior, do que é só aquilo ali. Então, não olhar para uma questão
pequena, e sim tentar ampliá-la ela ao máximo, né? Ver as relações e conexões entre as coisas, então é o holismo, né? É o ser holístico, então a gente está falando muito em TI, não sei se vocês já escutaram, né? O termo holístico, ter uma visão holística das coisas, significa a gente ter uma visão do todo, né? Uma visão maior, não só daquele nosso espaço ali. Tá? Não causa danos desnecessários e tem uma empatia profunda, compreende as coisas e chega ao fundo delas, ao seu sentido, resiste facilmente aos critérios das maiorias, né? Mantém os princípios e convicções pessoais e age de acordo com eles, e tem senso, né, de vocação, né, da sua vocação. E aí, então, eu deixo aqui para vocês dicas de leitura, tá? Eu vou disponibilizar para vocês o e-book do Mundo Bunny, que foi um material que uma necessidade minha de compilar tudo isso, né? Eu fiz, então, né, passei aí um bom tempo estudando, estruturando esse material, então tem bastante coisa, eu vou deixar para vocês. Deixei o link também do livro de agilidade emocional, que eu acho muito bacana, tem muitas coisas legais. Se vocês quiserem falar mais sobre agilidade emocional, a gente pode marcar mais para frente, um dia só para falar sobre agilidade emocional, que eu acho que é bem legal. E quem quiser, né, entrar um pouco mais em contato com a questão da espiritualidade, né, aí para quem quer estudar um pouquinho sobre isso, né, indico também Jesus, o maior psicólogo que já existiu, que é um livro bem legal, tá? Eu vou deixar o link aqui também no chat, para que vocês possam baixar e ler, quem tiver interesse. Tá, gente? E assim, queria escutar de vocês, né, antes de eu colocar aqui no meu potinho de gratidão, aqui, né, esse momento de poder estar compartilhando aí com vocês. Aqui estão os meus contatos também. O que acharam? Quem quer compartilhar alguma questão? O que ficou, né, dessa conversa que a gente teve agora, né? O que mais marcou? Vou parar aqui a apresentação para poder olhar vocês. Top, Manu. Eu acho que assim, ó, é bem nesse sentido que às vezes a gente não para durante o nosso dia ou dos nossos dias para pensar nessas coisas, né? Porque são muito subjetivas. Não é um negócio que a gente de TI principalmente é muito prático, né? Então, 1 mais 1 é 2 e é isso aí, sempre será. Porém, existem outras coisas que a gente tem que aprender a olhar, né? E aprender a lidar. E são coisas que não são... não é exato, né? E cada um tem um olhar sobre isso. Cada um tem uma maneira de ver e uma evolução. Assim, meio nesse sentido também, eu não tô me aprofundando em nada, mas eu já ouvi muitas coisas sobre... Para quem não é parte espiritual, é um pouco difícil... existe a física quântica, que muita coisa se explica cientificamente. Então, às vezes, assim, mas a parte de espiritual mesmo, na verdade, é a espiritualidade, né? Meio que é energia, total energia. Então, se a gente pode pensar nisso, assim, quem é muito prático, quem não tem essa mente muito exata, e procurar nesse sentido também. Eu acho que é legal. E como uma forma de descompressão também, né? A gente poder ter esses momentos de relaxamento, de poder, né, aliviar um pouco, de conseguir conversar e se olhar sobre isso, né? Eu acho que é bem importante, assim, quem conseguir lidar com isso. Tá? A paradinha do dia para respirar é bom. Com certeza. Quem mais quer comentar aqui? O que ficou de reflexão, né, com essa nossa conversa de hoje? Querem colocar aqui no chat uma palavra? Desafio vocês, uma palavra aqui, né, que marcou hoje esse momento. Eu acho, Manu, que ficou assim muito
Porque a gente, às vezes, tá na correria do dia a dia, né? Todo dia aquela correria para entregar, para fazer. A gente não, parece que não tem muito tempo para parar, sentir, né, os nossos sentimentos de verdade, entender o que a gente está sentindo, o porquê que está sentindo, né? E tentar trabalhar isso, porque a gente vai acumulando aquele sentimento, aquela ansiedade, até o momento que a gente chega meio a ponto de explodir, sabe? Eu vejo até por mim, essa semana eu tava com muita ansiedade, muita coisa para entregar, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, tava com insônia já, então eu acho que tá meio que todo mundo meio que nessa ansiedade, essa inquietação, e aí você não tem um escape, né? Você não pode sair para, né, pensar em outra coisa. Então, eu acho que mais do que nunca a gente precisa parar um pouco e olhar para dentro da gente, entender o que a gente está sentindo e como que a gente pode trabalhar para, né, diminuir essa ansiedade, esses problemas aí que a gente tem devido a essa mudança drástica que a gente está tendo, porque senão a gente vai surtar. Vamos sair tanto da pandemia, daqui a pouco tá mudando aí o conceito também, vai ter novas, né, pessoas totalmente diferentes e estranhas, e assim, tá pior, né? O nosso psicológico vai para pior, não o melhor. Então, enfim, a gente não tem o tempo de parar e pensar sobre isso. Então, é uma chamada agora, né, pra gente realmente respirar, entender o que eu posso fazer, porque se eu continuar desse jeito, a gente vai surtar, vai ter depressão. Exatamente. E é muito triste, muito ruim mesmo. Já que o legal que tu trouxe, né, é que, na verdade, tudo isso é uma responsabilidade tua, né? Então, como é minha, né, cada um fazer a sua parte para que a gente possa se equilibrar, né? Nesse sentido, hoje aconteceu algo muito interessante, que marcaram uma reunião para nós a 1h, que foi bem no horário do almoço, né? Porque o candidato podia, o entrevistador técnico só podia, né, 1h. E aí, poxa, assim, no horário de almoço, a gente já tá com o almoço meio comprometido, né, com questão de filho e tal, e ok, mas aquilo desceu meio, né, assim, de que forma que a gente pode fazer para que a gente realmente delimite o nosso horário de almoço, né? É uma responsabilidade, é uma autorresponsabilidade nossa, né? Não é a empresa que, né, ou... Enfim, né? Ou ok, se eu me proponho a fazer essa entrevista, ok, né? Vou me propor a fazer porque é mais importante, mas ok, eu me propus a fazer isso. Né? Então, eu acho que é importante para mim, é importante para minha equipe, é importante para o processo como um todo, é importante para o candidato também, né? Então, que bom que eu consegui fazer isso nesse momento, e aí alivia, né? E daqui a pouco eu saio mais cedo hoje, no final da tarde, né? Mas aí então, a gente tentar equilibrar, também, né? Exatamente. Né? Exatamente. A gente tentar equilibrar, né? Gente, eu vou propor, então, que todo mundo abra as câmeras para a gente tirar uma foto, pode ser? Tem muita coisa legal aqui, o pessoal botando aqui, ó. Oi, Cláudio, que saudades de ti. Ó, aprender, ficou a palavra hoje aqui, né? Eu vou ler todas as palavras, tá? Agilidade emocional, aprender, acreditar, reflexão, coragem. Ô, Lu, vamos arrumar nossos cabelos. Reinvenção, resiliência, bem-estar, saúde, empatia. Olha que legal. Olha o Áureo arrumando o cabelo dele se debochando. Ô, Áureo, não morra de inveja da gente, tá? Só pra Áureo, linda. Cabelo. Preparado, né, Manu? O Everaldo, volta pra gente tirar foto. Eu tô aguardando por tirar a foto que eu preciso sair. Vamos tirar foto, então. Quem mais, gente? Tá todo mundo meio tímido aí? Ó, tem mais uma chance ainda de Cassiana, muito bem. E vai bem no meio ainda, né, bonita? Mas tu saiu agora. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar todo mundo na mesma tela. Vamos ver. Galeria grande. Vou botar todo mundo na mesma tela aqui. Agora sim. Manu, vai rápido, que a gente já congelou o sorriso aqui já. Deixa eu ver se deu certo aqui, peraí.
Acho que não deu certo. Vou tirar outra aqui só um pouquinho. Até o Regueira tá por aí hoje, tá Quem vendo? tira foto aí para nós, então, por favor. Tirem fotos também de outros ângulos. Aí, eu consegui uma aqui, bem bonita, né? Gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês, tá? Eu estava preocupada que não tinha entrado ninguém ainda, né? Mas que bom que vocês estão aqui, né? Para a gente falar sobre isso, né? A gente tem um momento aí de refletir sobre isso e de levar isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, fico muito feliz de poder conversar sobre isso com vocês. Certo? Muito obrigada. Quem quiser falar, quem vai ser o próximo instrutor do dojo? Desafio aqui alguém que queira repassar o seu conhecimento em alguma área. Tem alguém aí que se candidata? Não? Tá todo mundo tímido? Tá, pensem sobre isso então. E aí podem me chamar aqui qualquer coisa, né? Ou chamar a Jaque, né, Jaque? A Dai também. Isso, gente. Então, a gente precisa de mais pessoas que queiram, né, falar sobre algum assunto, queiram compartilhar algum assunto. Exato, trocar ideia. Vamos lá, gente. Estamos em casa, não precisam ter vergonha, a gente vai conversando. O pessoal é meio tímido, mas a gente tenta levar a galera aí, tá? O importante é a gente ter a oportunidade de bater o papo, né? Trocar figurinha, ter momentos pra gente até desligar um pouquinho do trabalho mesmo, né? É importante. Sim. Então, vamos lá, gente. Qualquer coisa, estamos à disposição. Então tá, gente. Quem quiser mais falar sobre agilidade emocional, coloquem aqui no chat também, pra gente ver se vale a pena a gente fazer algum outro momento, tá? Acho bem... quem quiser, coloca ali que a gente prepara, daí eu não tenho pronto ainda, né? Mas é bem legal, eu estou estudando sobre isso e me proponho aí a trazer só agilidade emocional daí, tá? No próximo encontro. E a gente faz alguns exercícios, né? A gente abre um pouco mais aí também todo o conteúdo com algumas práticas aí no dia a dia. Muito tá, bom, pessoal? Pode preparar. Então tá bom, já vou preparando aí, né? O que você preparar. faz da meia-noite às 8 da manhã? Esse da agilidade, Manu. A gente olha livro, a gente lê, a gente faz palestra. É isso aí. Vamos lá. Esse de agilidade aí é bem legal, se tu quiser. É, né? Eu gosto do tema. Trazer pra gente. A gente pode deixar. Fica feliz. A gente estará aqui, viu? A gente estará aqui. E sexta-feira de tarde ficou bom para vocês? Eu acho que é legal, né, para dar uma leveza aí na semana. O dia certo, a hora certa nunca rola, né, Manu? Verdade Se esperar a MF, vai ter nunca. Esperar o MF não terá problemas, né, Áureo? Os nossos clientes aí, a gente está sempre trabalhando, né? Mas eles querem que a gente tenha esses momentos, eles se preocupam com a nossa saúde também mental. Também. Então, com certeza aí, falem para eles que vocês vão ter um momento de saúde mental com a Manu. Pronto. Saúde mental sim, entrega também, tá? Bem isso aí, falou disso. Vão entregar mais depois, né? Ai, que loucura, gente. Tem ótimo para produzir mais. Obrigada pelo carinho, gente. Um beijo Obrigada, grande. Manu, por disponibilizar, hein? Foi muito legal, parabéns. Tchau. Bom final de semana para todos, tá? Beijo, beijo, galera. Obrigada, Manu. Beijão. Tchau. Até. Beijo. Tchau.